Bom dia, pessoal. Bom dia a todos da transmissão. Vamos lá, com toda a fé, vamos entrar na presença do Senhor. Ó meu santo e poderoso Deus de Israel. Senhor, essa é a nossa fé. O Senhor é um Deus surpreendente. O Senhor é multiforme graça. O Senhor tem muitas formas de abençoar o seu povo. E nós sabemos que, assim como a tua palavra nos ensina, se nós, pois sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará bens a todos os que lhe pedirem. Nós cremos nisso, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus glorioso, um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus zeloso, misericordioso. E nós confiamos, Senhor. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor disse, prometeu, não há a mínima possibilidade da sua palavra não cumprir, das suas promessas não se cumprirem. Essa é a nossa fé, Senhor. Abençoe o nosso povo, honra o nosso povo. Meu Deus, faça coisas gloriosas, glorifica o teu nome. Nós sabemos em quem nós temos crido, e nós sabemos que nós servimos a um Deus vivo. Tua palavra diz que quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver tudo o que acontece nos céus e na terra. Abençoa, Senhor. Abençoa o nosso povo. É tempo de restauração. Restaura, Senhor, famílias, casamentos. Restaura a paz, a alegria. Restaura a fé, principalmente a fé. Restaura o espírito, Senhor, vivifica. E que coisas incríveis, poderosas, sobrenaturais aconteçam na vida do nosso povo. Todos aqueles que têm estado conosco. As pessoas que acompanham de perto, as pessoas que acompanham de longe, que todas sejam grandemente abençoadas. Eu entrego a direção dessa reunião ao Senhor. Eu entrego a direção dessa 1 hora que nós estaremos, 1 hora e pouco, estaremos aqui na tua presença. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, mova aonde só o Senhor pode. Toca aonde só o Senhor pode. Restaura o que só o Senhor pode. O Senhor tem nos feito promessas incríveis, posição de liderança, posição de governo. Ó meu Deus, nos dando autoridade e poder, nos ensinando a ocupar o lugar que nos pertence, e nós não abrimos mão disso, Senhor. Realmente vamos ocupar o lugar que nos pertence. É o que eu peço, entrego a direção dessa reunião a Ti, ó Espírito Santo, assuma a total direção, e que todos nós possamos sair daqui grandemente, altamente abençoados pelo Senhor. Abençoe os que estão no templo, e todos que estão na transmissão, aonde quer que estejam. É o que eu peço, e crendo desde já eu lhe agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém? Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020. 2020, em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Amém? Sente-se por gentileza, vou pedir... Todos que receberam o link da transmissão, compartilha. Teve um probleminha de novo e atrasou para entrar. Então, se você tem aí, compartilha com o pessoal, você da transmissão, né? O pessoal que já recebeu ou que sabe como fazer, puxa e compartilha aí o link com outras pessoas para que a gente possa abençoar o maior número de pessoas, alcançar o maior número de pessoas, porque o que é bom para nós, eu tenho certeza que hoje vai ser muito bom para nós,
e bom para todos aqueles que precisam, né? Muita gente precisa da mesma mensagem. Eu tenho uma mensagem maravilhosa para trazer a vocês daqui a pouco. E estou esperando, tá? Estou esperando compartilhar aí. Quem tiver aqui no tempo já souber fazer, pega aí e faça. Se estiver me assistindo aí, o pessoal do ministério mesmo que estiver assistindo, compartilha o link com outros, vamos abençoar. E às vezes as pessoas não têm muita facilidade de acessar e o link é direto, né? Ela já consegue acessar direto. Então, quando atrasa dessa forma e eles não conseguem receber, tem gente que fala, depois manda mensagem, hoje não passou, o que aconteceu e tal, porque tem gente que tem dificuldade, né? Ele só entra direto pelo link, não consegue entrar lá no YouTube, lá. Mas de qualquer maneira, vai lá no canal da Bispa, né? Tem que estar no canal da Bispa para estar me ouvindo, né? Tem que estar de qualquer maneira. Vamos lá. Pessoal, todas as vezes que eu trago um testemunho, os testemunhos são evidências. Os testemunhos mostram a veracidade da palavra, que existe um Deus que abençoa, existe um Deus que materializa sonhos, um Deus que levanta pessoas, que restaura, um Deus que opera muito além do que pedimos ou pensamos, não importa aonde nós estamos. Eu sempre digo e repito e continuo insistindo nisso, e quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido a gente começa a desfrutar das promessas. O problema nunca está em Deus. O problema sempre está em nós. E o que Deus busca conosco é um relacionamento íntimo, pessoal. Viu? O que Deus busca. Não pense você, às vezes as pessoas acham que a única coisa que Deus quer ou que importa para ela, é que Deus a abençoe, que Deus a enriqueça, que Deus a prospere. Não, acima de tudo, Deus quer intimidade, um relacionamento de intimidade, comunhão, né? Porque é daí que vem a maior das conquistas, né? Nós conquistamos o reino. Eu não vou nem usar a palavra salvação, tá? Não vou nem usar essa palavra, porque quando nós conquistamos o reino de Deus, que falamos a semana passada, então é o reino de Deus que começa aqui, o reino dos céus que foi inaugurado aqui no sacrifício de Jesus e posteriormente, plenamente, né, na glória, quando o Senhor nos chamar ou tirar a igreja daqui. Então, eu vou, até que o pessoal entre, eu vou dar início e eu vou colocar um testemunho dessa segunda-feira, sonhos realizados, sonhos materializados, as coisas que estão acontecendo, né, que toda semana nós estamos mostrando aí, algo que tem acontecido nesse período todo, como Deus tem a sua graça, unção, o poder tem sido derramados de uma forma linda sobre a vida do nosso povo, e para que isso alimente a fé de cada um, sabendo que sonhos são materializados. Deus é especialista nisso, em materializar, realizar sonhos. Então, eu vou colocar o testemunho aqui, depois nós entramos na palavra. Vai lá, pode soltar. Marcelo e Patrícia. Marcelo, para quem não conhece o teu testemunho, a tua história, dá uma resumida para nós, como era a sua vida, como você chegou ao Ministério Mudança de Vida, para o pessoal saber, conhecer um pouquinho da tua história. Bom, boa noite a todos. Eu cheguei no ministério através da minha esposa, né? Eu venho de família católica praticante, mas venho de família simples. Nunca faltou nada. Eu falo que meu pai e minha mãe me deu aquilo que tem de mais precioso, que são os valores, né? E nunca faltou nada, graças a Deus. Mas venho de uma família católica praticante, então nasci na igreja, mas nunca vivi
né, a uma fé de verdade, nunca vivi experiências com Deus. E quando eu conheci a Patrícia, né, não, antes de eu conhecer a Patrícia, então, seguindo, né, eu venho de família simples, com 19 anos eu era office boy de uma papelaria na cidade de Lins, mas sempre tinha algo que me incomodava em querer ser o melhor naquilo que eu fazia, independente do que fosse para fazer. E a Bíblia fala sobre isso, né? Faça o melhor tudo que vier às suas mãos. E eu não conhecia a palavra, mas eu sempre pensei dessa maneira. Depois tive a oportunidade de entrar num banco. Antes trabalhei como estagiário de uma concessionária Chevrolet, lembro até hoje, e falo isso nas minhas palestras, que eu ganhava R$180 numa cesta básica. Né? Tenho um filho, hoje que está aqui, é obreiro do Ministério Mudanças de Vida, de um primeiro casamento, e estava aqui me recordando, porque a gente já sabia do testemunho, e que quando ele nasceu, eu morava no fundo, numa edícula no fundo de uma obra, de uma construção, né? E hoje viveu o que a gente está vivendo. Mas entrei no banco, entrei no mercado financeiro, no Banco Real, fiquei 10 anos no Banco Real, só que quando eu vim transferido para São José do Rio Preto, eu conheci a Patrícia, né, dentro do Banco Real, e aí a gente começou a namorar. E aí eu sempre comentava com ela que eu estava crescendo na vida, já estava vivendo como bancário, cheguei a me tornar gerente de banco, mas faltava alguma coisa. E eu não sabia o que faltava, e ela falava para mim, falta Deus. Só que eu, como católico, um cara que vivia no mundo, não acreditava nisso, ainda brigava com ela, né? Já falei em alguns testemunhos aqui que eu brigava com os dízimos das ofertas. Eu falava que dá dinheiro para a igreja, eu tendo que pagar aqui para a gente sair de final de semana. Mas, enfim, e aí um belo de um dia, e ela sempre me convidava, só que ela com muita sabedoria parou de me falar, só colocou em oração. E um belo de um dia, eu cheguei até o ministério, cheguei nela e falei, eu gostaria de conhecer o Ministério Mudança de Vida, queria ir num culto, e aí vim num culto desse de segunda-feira. E o dia que eu sentei, bispo, eu lembro até hoje, eu sentei, que eu ouvi o senhor pregando, aquilo foi para mim algo libertador. Né? E o senhor falando de dízimo, o senhor falando de oferta, e aquilo entrou comigo numa força, porque o que fala em Malaquias 3, né? Fazei prova de mim. E o senhor falou sobre isso, e eu falei, então eu vou fazer isso. E eu quero ver. Primeiro dia? No primeiro dia, eu lembro até hoje, né? Que foi no primeiro dia que o senhor falou, eu falei, eu vou fazer prova. E naquela época eu não tinha condições, eu era gerente de banco, mas vivia uma vida, aparentemente tinha um bom salário, tinha carros bacanas, saía na noitada, mas a gente sempre com aquela vida destruída, né? O saquetel furado, entra por cima e sai por baixo. Mas eu comecei a viver isso. E dali para cá eu comecei a viver, bispo, e minha vida foi transformando. Né? Com pouco tempo eu saí do Banco Real, fui para o Itaú, fiquei 2 anos no Banco Itaú, em campanha dos 52 dias. Eu até comentei com o senhor, né? Falei que a campanha dos 52 dias para mim sempre foi algo extraordinário. Todas as Você tem uma relação forte com 52 mas dias. Mas as campanhas de 52 dias sempre acontece algo transformador. Sempre. E então eu saí do Banco Real, fui para o Itaú numa campanha de 52 dias, fui para uma plataforma empresas, um desafio novo. Fiquei 2 anos numa campanha de 52 dias, veio a cair as escamas dos meus olhos para poder montar o meu escritório. E aí eu saí do mercado financeiro e montei o escritório, um escritório de consultoria empresarial. E hoje eu tenho uma empresa chamada de RF Brasil Group, são 6 empresas dentro de um único negócio. Então hoje a gente tem uma empresa de consultoria, um escritório de intermediação de crédito do mercado financeiro, nós temos um escritório de contabilidade, uma agência de marketing, uma empresa de planejamento tributário e alguns outros negócios que estão surgindo aí. Então são vários negócios dentro de uma única empresa. Saí de uma estrutura, né, montei o escritório num prédio aqui atrás do ministério, numa sala de 45 metros quadrados, e hoje nós estamos numa estrutura de 450 metros quadrados. Eu já fiz vários workshops aqui no ministério e eu falo e faço isso na internet, eu falo aquilo que eu vivo, né, bispo? Quantas vezes, quando o senhor fala para a gente visualizar, eu me visualizei dando testemunho, aquilo que o senhor falou, da gente ser reconhecido, eu tinha colocado no meu coração uma vez que todos os anos eu queria aparecer no telão da virada do ano. E o senhor sabe, eu já falei isso para o senhor. Sim. E falei para o senhor, eu vou aparecer todos os anos, porque todos os anos Deus tem que me abençoar e fazer coisas novas. E eu falo isso para as pessoas porque eu vivo isso. É fácil, gente? Não. Tenho luta? Muito, bispo, muito. Os desafios para nós cristãos são muito maiores, porque eu tenho um inimigo tentando derrubar a gente. Mas a gente vence todos os dias, e levando todas essas batalhas como experiência.
E aí, bispo, Deus colocou no nosso coração... Espera aí, só um pouquinho. Quantas vezes o senhor fala para visualizar, eu me visualizei dando testemunhos? Presta atenção nessa palavra. Quantas vezes o senhor mandou visualizar e eu me visualizei dando testemunhos? Às vezes a gente olha histórias, né, como essa, parece que para ele é mais fácil, não teve dificuldade, não teve luta, esse é o curso natural. Não, todo mundo tem suas lutas e você vai escutar isso. O Marcelo é como boa parte das pessoas que chegaram à igreja, que foram atendidos, que foram socorridos, que foi alimentado espiritualmente, que senta no banco da igreja e ouve a palavra, acredita, recebe de uma forma muito intensa, abre o coração. Ele é uma pessoa que ele fala assim, a gente precisa ter cuidado, porque eu sou o tipo de pessoa que quando eu recebo a palavra no culto, é mais ou menos assim, se falar que você pode pular de um prédio e voar, você voa, né? Porque isso entra dentro de mim realmente. Então, são histórias, você vê que sai de baixo, hoje vivendo um sonho, foi fácil do dia para a noite, não, vem o crescimento, Deus honrando para chegar até onde está. Então, olha o que ele vai falar. De comprar uma casa, de construir uma casa, né? Esse é o objetivo do nosso testemunho. Então, teve todo esse crescimento do escritório, mas a gente não tinha nossa casa própria. E aí Deus tocou um dia no nosso coração, através de uma amizade. Fala para o pessoal que não te conhece, você é um dizimista fiel, você é um ofertante fiel, você faz votos com Deus, isso, você aprendeu, isso é importante na tua vida, como é que é na tua vida isso? Bispo, a gente é dizimista fiel, só que eu não sou dizimista do que entra nas minhas mãos, Marcelo, eu dizimo o que entra no escritório. Ele é dizimista da empresa. Da empresa. Tudo que entra no escritório a gente dizima. A Patrícia já separa, já paga os dízimos, já faz os dízimos. Então, é muito mais do que aquilo que a gente recebe. E a gente aprendeu isso. Todas as outras empresas que eu tenho sócios, os sócios também são dizimistas. Senão, não se torna sócio do meu negócio. Perfeito. Né? A gente tem aprendido a viver essa fé. Fazer ofertas, seja em numerário, seja em doações, né, no ministério, ajudando, né, como a gente fez com a obra do banheiro, como a gente faz outras que a gente está sempre fazendo constantemente, doações de alimento que a gente faz constantemente. Né, e os votos, né, bispo? A gente aprendeu todos os anos a fazer votos audaciosos. Eu não estou aqui para falar de valor, até porque chocaria muita gente, e às vezes as pessoas não têm maturidade de entender aquilo que a gente aprendeu. A gente não tem nada. Eu aprendi isso, que eu não tenho nada. Tudo vem de Deus. Hoje eu tenho, e se amanhã Ele quiser tirar, Ele tira. Então a gente tem que ter toda a humildade do mundo de entender isso. Então a gente aprendeu a fazer votos que o senhor sabe, de chegar para o senhor e falar, nós vamos fazer esse voto. O senhor falar, tem certeza? Temos certeza, esse é o nosso voto desse ano. Muitas vezes eu disse para ele, você tem certeza do que você está fazendo? Né, com os dois, tem certeza? Ele falou, tem certeza, não estou aqui para comprar Deus. Eles diziam isso para mim, não estamos aqui para comprar Deus, isso é algo de comunhão com Deus, gratidão a Deus, reconhecimento e sabendo que Deus tem muito mais para nós, né? E sempre porque é uma responsabilidade para nós, e nós como pastor do Ministério de Mudança de Vida não está aqui para lesar a vida de ninguém, não está para prejudicar ninguém. Então, às vezes quando ele vinha com aquela ousadia dele, eu sempre falava, os dois estão de acordo, estão cientes disso, sabem o que está fazendo? Sim, nós sabemos, e não tem nada a ver com compra, com querer comprar a bênção de Deus. Isso é comunhão, isso é dependência, reconhecimento de Deus, porque nós sabemos tudo que Deus tem para nós e aonde nós vamos chegar. Então, nós estamos hoje já praticando essa fé. Bispo, e é tão interessante isso, que assim, a gente é uma das pessoas que quando o senhor fala que o dízimo, que o salário hoje é muito maior dos dízimos do passado. E o nosso é muito maior. O dízimo é muito maior do que o salário. E a gente é uma dessas pessoas. A gente já fez voto
de mensalidade ser muito maior do que eu ganhava no banco no passado. Mas por quê? Porque a gente acredita nisso, que Deus vai abrir portas, que Deus vai prosperar, porque a gente é abençoado, e por gratidão por tudo aquilo que a gente está vivendo, que é sonho, né? Sonho, onde Ele tem nos colocado, né? A se aproximar dos clientes que Ele tem nos aproximado, enfim, né? Então, a gente... São bênçãos que o dinheiro pode comprar e bênçãos que o dinheiro não pode comprar, como a família, né? Paz, a relação. Paz, família, tranquilidade. Como eu disse, a gente tem as nossas lutas, mas a gente tem a certeza, né? Vira e mexe, tem desafios, tem lutas, clientes que às vezes cancelam um contrato ou outro, mas a gente aprendeu, né, a viver na dependência, né? Então, isso não tem preço. E é isso que eu falo. Então, assim, a gente é dizimista, a gente é ofertante, a gente faz os nossos votos, a gente faz porque acredita. E aquilo que eu estava falando, né? Quando a gente para visualizar, quando o Senhor fala, visualiza, se imagina dando testemunho, se imagina entrando no carro dos sonhos, vivendo aquilo que você sonha. E eu tenho falado constantemente, inclusive na internet, nas lives, que todo mundo pode qualquer coisa, né? Não tem nada que é impossível. Saber de onde Deus tirou a gente, onde a gente tem nos colocado, a gente que tem vivido isso e tem conversado diariamente falando sobre isso, que a gente tem vivido um sonho, né? Um sonho que nunca a nossa família, né, tanto a Patrícia, a gente nunca imaginava. E Deus tem feito algo extraordinário. E Deus colocou no nosso coração construir uma casa através de uma amizade. Nós conhecemos um amigo, fomos ver um terreno, compramos um terreno, né, fizemos um desafio, compramos os terrenos e começamos a construir. E eu tinha colocado no meu coração que eu queria fazer com recurso próprio e fui fazendo. Só que em determinado momento a obra parou. E a gente não entende o porquê. A gente, às vezes, o ser humano tem o hábito de questionar o porquê de Deus. E quando Deus abriu, segurou essa obra, que travou essa obra, e a gente não entendia, às vezes, o porquê, mas a gente nunca foi de questionar Deus. A gente sempre entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daquele que crê e daquele que ama a Deus. E aí eu parei de investir na casa, fui investir no escritório, o escritório lindo que ficou. E aí a obra ficou parada durante 3 anos e meio. E a gente ia orar na obra, e aquilo até ficava assim, doía no coração de ver a obra daquele jeito. Só que hoje a gente entende que se a gente tivesse feito a nossa obra lá atrás, não teria concluído na perfeição que ela concluiu. Então, a gente concluiu a obra, mudamos agora recentemente para essa casa. Essa é a casa deles. Olha que sonho. Tudo do gosto, né? Exatamente como quis, não é o que deu. Outra coisa linda, né, que ele fala do antigo ele não levou um talher. Nada. É tudo novo na casa. A família Doriana aí, ó. Sabe a propaganda Doriana? Aí a família Doriana aí. E aí tá aí a casa dos sonhos, mobiliado dos sonhos, o home, né? Tudo do bom e do melhor. Esse é o banheiro deles, o quarto. Então está aí a realização de um sonho, do gosto, né? Tudo. E a gente, bispo, entra na casa todos os dias, a gente conversa e fala que quem olha em sã consciência, da onde a gente veio, o que Deus tem feito na nossa vida, não tem palavras, não tem. E saber que isso é só o começo, né? Falei ainda para ela essa semana, são 20 anos, bispo, de quando eu saí de Lins, que eu conheci ela, assim, 20 anos que minha vida começou a gerar transformação. Que eu conheci a Patrícia fazem 13 anos, mas que Deus me tirou de Lins para mudar a minha trajetória. E a gente nunca sabe, né? Então, às vezes, a gente está passando por situações difíceis, como a gente passou várias. Mas a gente sabe que é para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento. E hoje a gente se vê numa casa que era impossível imaginar. Então eu falo, se vocês têm sonhos, se vocês acreditam que pode fazer muito mais, acredita, tenha fé, porque assim, aquilo que a gente está vivendo hoje é algo extraordinário e Deus vai preparando no detalhe. Então a casa foi um sonho. Nós não levamos nada, bispo.
Quando a gente fala nada, nada mesmo. E aí você para ver o agir de Deus, o porquê que segurou a obra, as pessoas que Deus foi colocando no nosso caminho ao longo do período, né? As condições que nós compramos as coisas que a gente assumiu de compromisso, que você falava assim, mas tem certeza como? E Deus foi provendo, foi agindo, foi acontecendo, e está ali tudo do bom e do melhor. É assim, extraordinário. E por último, né, bispo, eu presenteei a Patrícia, né, com um carro novo. Carro novo. Né, carro dos sonhos também, né, Patrícia? E que Deus também, assim, preparou numa situação que, às vezes a gente não, eu falo também para algumas pessoas, nunca deixe de negligenciar a sua intuição. Não negligencie a sua intuição. A gente estava almoçando, eu queria trocar o carro dela, ela foi ver um carro para ela, um Jeep, e aí eu falei para ela chegou no almoço e falou assim, amor, liga para aquele amigo nosso, verifica o carro dele. Eu falei, mas vou ligar para o cara para perguntar do carro dele, o que faz sentido? Ela falou, não, liga para ele só para ver se o carro é bom. Eu falei, você está de brincadeira que você fala para mim se um Q3 é bom. Não, a Audi Q3, não tem nem, vou nem perguntar. Mas liga. Liguei, perguntei do carro, ele falou, não, eu estou vendendo o carro. Eu falei, então, eu quero dar uma olhada no carro. Ele falou, não, Patrícia, anda, vê se você gosta. Ela andou, gostou, e aí a gente conseguiu fazer um belo do negócio. Então, assim, bispo, e tudo nesse período, né? Mudança agora, período de pandemia, concluiu a casa, período de pandemia, mobiliou a casa, período de pandemia, carro novo, todo nesse período. Bispo, a pandemia veio para as pessoas se reinventarem, né? Eu lido com consultoria empresarial. Geralmente a primeira coisa que essas empresas param de pagar é a consultoria. A gente teve muito impacto, mas não tive cancelamento de contrato, eu tive suspensão de pagamento. E Deus foi honrando, foi abrindo portas, foi criando meios, e assim a gente está passando com contratos novos fechados, coisas assim novas acontecendo de forma extraordinária. E tudo no detalhe. A pandemia veio, mas o nosso universo não parou. Pelo contrário, é o que a gente está vivendo aqui. Vivendo essa fé, desfrutando, sabendo que isso é só o começo, que Deus tem coisas muito maiores para a nossa vida. Se o ano terminasse agora, já seria um dos melhores, né, anos da vida. Já é o melhor ano da nossa vida, tanto pela casa, pelo escritório, pelo ministério, né? É o que o senhor falou aqui no início, quantos ministérios estão fechados. Na primeira oração que o senhor fez, a gente agradecer pela oportunidade de ter o ministério. Então a gente é muito grato, né, ao senhor, à bispa, pelo carinho. E hoje, bispo, eu falo que nós só temos o que a gente tem hoje, a gente só está vivendo o que a gente está vivendo hoje, graças a Deus, glória a Deus, em primeiro lugar, e ao ministério, porque se não fosse o ministério, a gente não estaria aqui, bispo. Não estaria aqui. Então, assim, a gente é muito grato ao Ministério Mudança de Vida, a tudo que Deus tem construído na nossa vida, ao Mike, né, que veio agora na nossa vida, que é uma bênção, que mudou a relação, né, que veio como um filho. Né? Para quem não queria, veio como um filho. Amém. Amém, pessoal? Maravilhoso, né? Isso são, espero que seja como um alimento, vitamina, né? Testemunhos são provas testemunhais, né, daquilo que a palavra ensina, daquilo que é ensinado dentro do Ministério Mudança de Vida, do que Deus faz, né? Deus é especialista em realizar sonhos, levantar os pequenos, né, fazer. Tem uma promessa que Deus tem feito a nós nas últimas semanas, muito forte. Ocupa o lugar que é teu. Ocupa o lugar que é teu. Ocupa o lugar que é teu. E a gente começa isso já no mundo espiritual. Tomamos posse disso no mundo espiritual. Posição de governo, posição de liderança. Deus tem reservado para o seu povo, para nós. É o que eu falava na segunda-feira. Se o justo ocupar as maiores posições, o mundo será mais justo. Para pensar. Um mega empresário cristão justo
o que vai acontecer? Uma empresa justa. Se os justos ocupam posições de liderança, tudo será mais justo, será melhor. Quando o justo governa, o povo se alegra. Amém? Amém, pessoal? Vamos lá. Do que eu vou falar hoje? Sobre multiplicação. Essa é a matemática de Deus. E é importante que você entenda isso e deixe entrar que o curso natural das coisas de Deus é multiplicação. Aonde Deus está e o propósito de Deus é multiplicação. De tudo e em todas as áreas. O processo da multiplicação nunca para de acontecer. Deus nos criou para a multiplicação. Diga comigo, Deus nos criou para a multiplicação. Então vamos lá, referência à bênção da multiplicação, referência bíblica, Gênesis 1, 28, que diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, diga comigo, sejam férteis e multipliquem-se. Está escrito multipliquem-se aí? Sim ou não? Encham e subjuguem a terra e dominem. Quero que você repita essas palavras comigo. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham, subjuguem a terra e dominem. Pense nessas palavras, no poder dessas palavras. Por isso que nós precisamos cada vez mais, conforme a palavra vai entrando, nós precisamos entender que foi dado um poder e autoridade a nós de domínio. Poder, domínio. Ainda na segunda-feira eu falei que a terra foi dada aos descendentes de Abraão. Nós somos pela fé. Os altos céus pertencem a Deus, a terra Ele deu aos homens. Próximo, por favor. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, diga comigo, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. De novo, no recomeço ele fez a mesma coisa. Novamente, agora com Noé. Próximo. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Diga comigo, aumentaram muito. Diga, e multiplicaram-se. E foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Os filhos de Israel. A palavra se multiplica. É a palavra, e a palavra de Deus crescia, Atos 12, 24. Diga comigo, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E deixa eu dizer uma coisa importante a você. Por isso que quem não se dedica em ouvir a palavra está sendo roubado. Se você quer um segredo realmente para que você seja bem-sucedido, e não é ouvir como muitos, assistir culto. Assistir culto não muda a vida de ninguém. Viu? Assistir culto, quando você vem à igreja, você vem com um propósito. Quando você vem à igreja, você vem para receber direção. Quando você vem à igreja, nós estamos na igreja, nós recebemos direção, promessas. Nós cultuamos, nós damos a Deus, nós damos e nós recebemos aquilo que nós damos. Mas grave sempre isso, sempre vem direção. Sempre vem promessa e direção. Diga comigo, promessa e direção. Se você não estiver atento, você assiste o culto e a palavra por si só, ela é poderosa, ela vai, na vida de alguém ela vai se cumprir. Seja aqui, seja na internet, ela vai se cumprir. Por isso que a forma que você recebe a palavra, como você absorve a palavra, que tipo de terra é o seu coração. A palavra, ela cresce, ela se multiplica. Onde está, ela vai multiplicar, vai fazer crescer. Ouvir e aceitar a palavra multiplica os nossos anos de vida. Ouve, filho meu, e aceita minhas palavras. Diga comigo, e se te multiplicarão os anos de vida. Olha como é forte isso, a palavra multiplica os anos de vida. Pode prestar atenção que os heróis da fé teve longevidade. Morreram abençoados, prósperos e
idade avançada. A palavra aumenta os anos de vida. Amém? Amém? Presta atenção, porque o resumo disso aqui eu vou falar para você assim, ó. Vou terminar aqui e vou dizer assim, o que você precisa que seja multiplicado? Se você não entender, você vai terminar, você não vai abrir a boca para falar sobre nada. Porque você não absorveu. A pergunta que eu vou fazer para você, o que é? Que eu vou te mostrar que tudo é multiplicado. Tudo. Vida, paz, misericórdia, prosperidade, tudo é multiplicado na Bíblia. A graça é multiplicada. Porque tudo isso é por amor de vós, para que, diga comigo, a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante em ação de graças para a glória de Deus. Graça multiplicada. Sabe o que é a graça mesmo, gente? O que é a graça? Favor? Favor imerecido. A graça é unção, favor, o poder de Deus. E não é por merecimento, é imerecido. Vamos lá. Deus cumpre a promessa da multiplicação. Eu porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Gênesis 17, 2. Deuteronômio 1:10. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos céus, o Deus dos seus antepassados, diga comigo, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe. Quantas vezes mais o Senhor pode multiplicar? Multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Ele os abençoa de modo que se multiplique muito, diga comigo, e o seu gado não diminui. Quer dizer, tudo cresce, tudo multiplica, né? Nós crescemos, o que é nosso cresce, o que é nosso não diminui, o que é nosso se multiplica. Multiplicou o povo e aumentou sua alegria. Vamos lá, o povo que andava em trevas, diga comigo, viu uma grande luz. Vamos lá, gente, solta essa voz aí. E sobre os que habitavam na região da sombra de morte, diga comigo, resplandeceu a luz. 3. Tu multiplicastes este povo, diga comigo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, ou seja, na colheita, e como exultam quando se reparte despojos, depois da guerra, a vitória da guerra, pegando os despojos. Então, alegria, o povo é multiplicado, diga comigo, e a alegria é aumentada. Crescia a palavra e se multiplicavam os discípulos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito. E crescia a palavra de Deus, porque aonde a palavra de Deus ela penetra, traz crescimento. E em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos. Por quê? Por causa da palavra. A palavra gerava o crescimento em número de discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Multiplicação dos pães e peixes para abençoar o povo. Vamos lá. E lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Diga comigo, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram, quanto aí? Quanto? E quantos pães e peixes eram? Multiplicação.
O pouco, 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, eleva o número ainda mais, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços, que está escrito aqui, que sobraram. Não faltou, sobrou, multiplicou. O pouco se transformou em abundância. Por que eu gasto tempo falando sobre isso? Porque a nossa vida nunca vai estar acima daquilo que a gente acredita. Nunca vai estar em cima da nossa cabeça. Por isso que o desafio está em nós. Tudo é possível a quem? A quem, gente? Ao que crê. Por isso que esse é o desafio. Entrar nesse mundo, sai daquele mundo, entra nesse mundo. Sai daquele mundo, entra nesse mundo. Sai do mundo lá fora, entra nesse mundo. A sua mente não pode estar. Se você me perguntar, todo mundo vira para mim e fala assim, ó, você viu o que aconteceu aí nas redes sociais? Você viu a polêmica do momento? Não vi, não quero saber, não me importa, não me interessa. Eu tenho que dar conta da minha vida, eu tenho um propósito para cumprir, eu tenho pessoas para levar a vitória, como isso que nós ouvimos aqui, e tantos outros. Não quer saber de notícia dos outros, não quer saber de polêmica, não quer saber. Cada um vive a sua vida e vai colher segundo a sua fé. Vou me focar no que alimenta a minha fé, é o que eu oriento você. Se foca no que alimenta a sua fé, não se foca, não gasta tempo com baboseira que não vai te levar a lugar nenhum. Amém? Não vai, só mata a fé, notícia ruim, notícia que não acrescenta em nada, que não traz resultado algum para a sua vida, é perda de tempo. Eu preciso alimentar a minha fé, eu preciso entrar nesse mundo, eu preciso entrar nesse universo, o universo de Deus. Próximo. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pode passar. Deuteronômio 8:2. Diga comigo, para que porventura... Vamos lá, gente. Para que porventura, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem, diga, aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, diga comigo em voz alta, e se multiplicar tudo quanto tens. O que é para multiplicar? O que é para multiplicar? Tudo. Tudo quanto tens. E a próxima advertência é, não deixe isso entrar no teu coração. Não deixe entrar no teu coração e você se apegue a isso, entre isso no seu coração. Mas esse é o curso. Se tiver aumentado tuas vacas, tuas ovelhas, se acrescentar a prata e o ouro, multiplicar tudo que tens. Essa é a matemática de Deus. Vamos lá. Pois, Coríntios 9:10. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia. Diga comigo, é Deus quem supre a semente. Para quem? Então Deus vai dar semente para quem? Semeia. Por que Ele vai dar semente para quem não semeia? Tem porquê. Não vai gerar multiplicação. Quem não semeia não gera multiplicação. E depois pão para o seu alimento. Da mesma forma, diga comigo, Ele proverá e multiplicará sua semente. Ele multiplica semente. Você tem que semear. Ele multiplica, porque semente, se você pega uma semente, quem entende um pouquinho, né, não precisa nem entender de agricultura, você pegar uma semente e guardar, o que vai acontecer? Nada. Só vai estragar. Mas quando você pega uma semente e semeia, o que vai acontecer? Ela vai germinar e vai dar muitas outras sementes. Então, Ele proverá e multiplicará sua semente, produzirá por meio de vocês muitos frutos, muitos frutos de justiça. E em tudo vocês serão enriquecidos. Diga comigo, e em tudo vocês serão enriquecidos. O que quer dizer em tudo? Sei lá, bicho. Precisa de explicação, né? Ou precisa? Em tudo vocês serão enriquecidos. Em tudo, a fim de que possam
ser sempre, o que está escrito aí? O último, o que está escrito? Generosos. O que é generoso? Muda a tradução, por favor. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a sua semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graça. Tem NTLH aí? Deus dá a semente para semear e pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. E fará com que vocês sejam sempre, o que está escrito? Ricos, para que possam dar com generosidade. A matemática de Deus, ela sempre está aumentando e multiplicando. Pode ver que tem as duas palavras, aumenta e multiplica. Aumenta e multiplica. Vamos lá. 2 Pedro 1:2, diga comigo, graça e paz sejam, o que está escrito? Graça e paz. Quem que é graça e quem que é paz? Sejam multiplicadas. E para encerrar, diga comigo, Judas 1:2, diga comigo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam, o quê? Multiplicadas. Fique em pé, por favor. Se coloque em pé. Feche os seus olhos. Pega o teu propósito, segura no seu coração. Você que está na transmissão também. O que precisa ser multiplicado? Essa é a matemática de Deus. Graça, paz, saúde, prosperidade, semente, teus bens, tua família. Você viu que tudo multiplica? Tudo. Família multiplica, cresce. Negócio, patrimônio. Você vê se a paz for multiplicada, para pensar. Quanta paz, por isso que a Bíblia fala da paz que excede todo e qualquer entendimento, que foge ao entendimento, que foge à razão humana. O amor, a misericórdia, que a graça do Senhor seja multiplicada. Favor imerecido, cresce. Que você cresça. Que tudo na sua vida se multiplique. Certifique-se, porque a palavra, nesse momento que eu estou pregando aqui, essa palavra vai se cumprir, vai entrar no coração de pessoas e ela vai se materializar na forma de multiplicação. Então certifique-se como você está recebendo essa palavra, como ela está entrando, ela não volta vazia. Deus está mostrando a você que o curso natural das coisas é o crescimento, é a multiplicação. Esse é o curso natural. E Ele quer multiplicar. Até porque Ele quer que você enriqueça em tudo. Tudo. E em todas as áreas da sua vida. Então, fale com Deus. Eu quero que seja multiplicada a Tua graça na minha vida, Senhor. Eu quero que seja multiplicada a paz, a Tua misericórdia. Eu quero o milagre da multiplicação. Multiplica a semente nas minhas mãos, Senhor. Multiplica a semente nas minhas mãos, porque eu quero semear. Multiplica, Senhor, porque o Senhor diz que em tudo
em tudo nós seríamos enriquecidos. Em tudo e em todas as áreas. É isso que Deus tem para você. E você vai liberar essas palavras no mundo espiritual. O meu Deus é o Deus da multiplicação. O meu Deus é o Deus da multiplicação. E Deus vai multiplicar na minha vida tudo será multiplicado. Eu quero que seja multiplicada a tua unção na minha vida, Senhor. Multiplica a tua unção. Multiplica a unção do Espírito na minha vida, Senhor. Multiplica a unção do teu Espírito na minha vida. Eu quero crescer em unção, eu quero crescer em graça, eu quero crescer em favor, eu quero crescer em comunhão, eu quero crescer em intimidade com o Senhor, eu quero crescer na fé. Me acrescenta, Senhor. Acrescenta, essa oração é sua. Essa oração é sua e Deus quer te abençoar de forma gloriosa, poderosa. Tudo, nós começamos essa leitura lá em Gênesis, você viu? Nós paramos aqui em Judas, um livro antes de Apocalipse, falando da multiplicação. Então, essa é a matemática de Deus, e tudo vai se multiplicar na sua vida, as bênçãos vão se multiplicar, a unção vai se multiplicar, o poder de Deus vai se multiplicar, em nome do Senhor Jesus. O teu dinheiro vai se multiplicar, em nome do Senhor Jesus. A tua família vai se multiplicar, tudo na tua vida vai se multiplicar, a graça, a unção, o favor do Senhor vai se multiplicar, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, eu declaro isso sobre a vida, meu Pai, de todas as pessoas que creem, todas as pessoas que me acompanham agora, as que estão aqui no templo, as que estão, meu Pai, ó meu Deus, na transmissão. Eu profetizo e declaro, Senhor, a unção da multiplicação sobre a vida dela, que a tua unção seja multiplicada, que a tua graça seja multiplicada, que o teu favor seja multiplicado, que a paz, meu Pai, que excede todo entendimento, seja multiplicado, que os bens dela sejam multiplicados, que o dinheiro dela, meu Pai, ó meu Deus, não só multiplica o dinheiro, mas meu Deus, dá semente a ela, semente para que ela possa semear, e multiplica a sementeira, Senhor. Ó santo e poderoso Deus, eu declaro, Senhor, eu profetizo esta unção, esse fluir, meu Pai, da multiplicação, essa unção da multiplicação, meu Deus, entrando agora em cada lar, entrando em cada coração, entrando em cada empresa, cada negócio, em nome do Senhor Jesus. Aonde você estiver agora, receba a unção da multiplicação, receba esse fluir, essa unção que o levará à prosperidade, à multiplicação em todas as áreas, multiplicação de paz, alegria, a multiplicação da tua família. Você quer aumentar a tua família, que a tua família seja multiplicada, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que o amor, a misericórdia do Senhor, a unção do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, a unção para transformar o pouco que você tem em abundância, em nome do Senhor Jesus. Receba essa unção, a unção da multiplicação, em nome do Senhor Jesus. Você no teu lugar, você na tua casa, você vai dizer: eu recebo em nome do Senhor Jesus, eu tomo posse dessa unção, eu tomo posse da unção da multiplicação, eu tomo posse da unção, a unção da multiplicação na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu tomo posse da unção da multiplicação, da paz, da alegria, da saúde. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba essa unção. Receba onde você estiver. Receba a unção da multiplicação. Deixa ela fluir e entrar na tua vida. E entenda que tudo vai crescer na tua vida. Tudo vai se multiplicar, porque esse é o curso natural de Deus. É a unção da multiplicação. Ele aumenta, ele multiplica, ele aumenta, ele multiplica, ele aumenta, ele multiplica, ele aumenta, ele multiplica. Tudo que você precisa, que a paz que você busca, que a paz que você busca seja multiplicada. Que alegria. Você leu comigo até os anos de vida. Então que os teus anos sejam multiplicados. Se tem alguém doente na tua casa, declara a mesma coisa.
a multiplicação dos anos de vida. Se tem alguém na tua família doente, declara a multiplicação dos anos de vida. Em nome do Senhor Jesus, que a palavra penetre lá. Em nome do Senhor Jesus. Que haja multiplicação nos teus 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos não dava para aquela multidão, mas a verdade é que foi multiplicada de tamanha forma que sobrou e não faltou. Viu? Diga: na minha vida vai sobrar, não vai faltar. Diga: na minha vida vai sobrar, na minha vida vai sobrar, não vai faltar. Na minha vida vai sobrar, não vai faltar. E receba essa unção sobre a tua vida. Receba na tua casa. Receba em nome de Jesus a multiplicação do amor. O amor na tua casa, o amor no teu casamento. Receba essa multiplicação. Que se multiplique o amor no teu casamento, o amor na tua casa, na tua família. Em nome do Senhor Jesus, receba. 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 Receba essa unção. Receba. É um fluir. E deixa entrar. Porque Deus vai operar o milagre da multiplicação. E a multiplicação é para tudo. Você viu que é para tudo, né? É paz, alegria, saúde, vida. Vida, a vida. Semente, bens, patrimônio. Esse é o curso natural. Esse é o curso natural. Receba esse fluir. Receba alegria no teu espírito. Alegria na tua alma. E a certeza que tudo está no controle de Deus, então tudo vai dar certo. Viu? Tudo está no controle de Deus e tudo vai dar certo. Tudo. Tudo. A Bíblia diz que quem bebe dessa fonte jamais voltará a ter sede. Sabe por quê? Nós somos supridos. Supridos em tudo. E em todas as áreas. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, sacia. E que flua essa unção, Senhor. Esta unção de multiplicação. Beba dessa fonte. Agora com os teus olhos fechados. Receba essa unção. A unção da multiplicação. Que se multiplique a paz, a alegria, a felicidade, o amor, sua família, seu dinheiro, seus bens. Veja crescendo e não diminuindo. Crescendo. Sua vida abençoada. Que a graça de Deus cresça na tua vida. Que ela se multiplique. Que o amor se multiplique no teu casamento, no teu lar. Que a unção de Deus se multiplique sobre a tua vida.
que a graça, que é o favor imerecido de Deus, se multiplique. Que a unção da multiplicação sobre o pouco que você tem, ela transforme em abundância. E o pouco, que hoje parece pouco, vai se transformar em abundância, em grande, algo extraordinário. Receba essa unção na sua vida. Essa é a unção da multiplicação sobre a tua vida. Não creia diferente, enxerga. E deixa isso entrar no teu espírito, porque tudo vai crescer, tudo vai fluir, tudo vai se multiplicar. Que o Espírito Santo te encha. Enxergue isso. Aleluia. Te adorar, quero te contemplar no santíssimo lugar. Diga a Ele: mostra-me a tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-me teu rosto. Mostra-me teu rosto. Mostra-me tua face. Mostra-me tua face. Amado meu. Amado meu. Então diga a Ele, diga: tu és a minha vida, Senhor. Tu és a minha vida. O ar que eu respiro. O pão que me alimenta. O pão que me alimenta é a tua presença. É tua essência. É tua essência em mim. Levanta o teu propósito, por favor. E você que está na transmissão, tiver com seu propósito nas mãos, segura também. Eu abençoo e profetizo, declaro esta unção. A unção da restauração, da restituição, de mudança, Senhor. E que principalmente, meu Deus, essa unção de multiplicação seja derramada sobre a vida de cada um que me acompanha nesse momento. Que se multiplique a graça, a paz, o amor, a unção, o teu favor. Que a unção da multiplicação, Senhor, seja derramada sobre a vida financeira, sobre a vida profissional, sobre os negócios, sobre o dinheiro, o patrimônio dela. Que seja derramado sobre o casamento, que o amor seja multiplicado, que a saúde, que haja longevidade, que aqueles que estão enfermos, Senhor, que os anos de vida sejam multiplicados, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro esta unção, eu profetizo esse fluir, eu profetizo em nome do Senhor Jesus a unção de multiplicação, de restauração, de restituição e de multiplicação sobre a vida de cada pessoa que me acompanha nesse momento. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra para que seja ligado no céu. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.